A paz do Senhor. Que esse dia seja ricamente abençoado e que a palavra do Senhor habite ricamente em todos vós. Vamos dar sequência ao devocional, nas reflexões na carta de Paulo aos Colossenses. É para mim motivo de grande alegria compartilhar daquilo que Deus também tem colocado em meu coração. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Ora, irmãos, que texto maravilhoso. Aliás, a Bíblia é maravilhosa. Paulo começa aqui falando que está em oração. Em oração, uma luta que ele vem mantendo, não só pelos colossenses, como também pelos laodicenses. Laodiceia era ali pertinho, uma da outra. Colossos e Laodiceia era ali pertinho, uma da outra. Por isso, Paulo disse que era para ler a mesma carta em Laodiceia. E ele disse que estava orando para que o coração deles também seja confortado e vinculado, ou seja, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eles tinham que ter o entendimento de Deus e a convicção em Cristo Jesus, e não em outro. Eles tinham que ter entendimento de que as mensagens, a fé é cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro de tudo, e que não há salvação em nenhum outro, e que não precisa inserir mais nada na fé deles, porque Jesus é o centro da salvação, para a salvação. Que eles não tinham que crer em mais outro, ou fazer mais sacrifícios, porque ali não, porque como os pagãos estavam tentando inserir, ou os judaizantes, eles queriam fazer essa mistura, né, dessas fés pagãs ou do sincretismo religioso. Então os agnósticos também estavam lá nesse meio, fazendo lá uma bagunça, né, foi conhecido como a heresia de Colossos. Então toda essa mistura, todo esse sincretismo estava causando confusão em alguns dos irmãos. Mas Paulo dizia que estava enfrentando esse momento em oração. Muito interessante que Paulo começa orando pelos irmãos. E ele estava muito empenhado em orar por esses e de orar para que eles estivessem firmes no entendimento, para que eles compreendessem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas a palavra está revelando quem é Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, aquele mencionando os falsos ensinadores. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Paulo quer dizer que não quer em espírito alguma coisa pairando sobre a igreja, não. Paulo estava em espírito porque estava ciente da situação e estava em oração. Estou convosco,
alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, mesmo que tivesse esse problema da introdução de falsos mestres, com certeza havia uma boa gama de pessoas, de irmãos, que não se deixaram levar por esses falsos mestres. Mas o problema estava lá e precisava ser tratado. Ora, como recebestes Cristo Jesus e o Senhor assim andai nele. Nele radicados, o que quer dizer radicados? Enraizados. Muito bem. Onde estão as suas raízes? Porque onde estão as suas raízes é aí que você vai crescer. Suas raízes estão no mundo, nas suas filosofias, ou suas raízes estão em Deus? Porque se você não deixar suas raízes crescerem em Deus, mas no mundo, então é isso que você terá, os frutos do mundo. E a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então não adianta você querer colher os frutos divinos se as suas raízes não estão em Deus. É preciso que você coloque suas raízes em Deus para ter os frutos que você quer colher. Então seja radicado em Deus. Coloque sua árvore para crescer em Deus. Seja radicado em Deus. Edificado. O que quer dizer edificação? Algo que é construído. Esse aqui é um sinônimo da outra, de radicados. Edificados. Toda edificação começa com o quê? Com os alicerces. Com as partes, com as partes mais importantes, os alicerces. Onde estão seus alicerces? Se os alicerces forem fracos, logo cairá. E confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Duas coisas para se pensar aqui, e que eu aprendi com um professor que eu ouvi uma palestra dele sobre Colossenses 2. Porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender com outros professores. Sim. Paulo orava e ensinava a igreja. Paulo orava pela igreja e ensinava a igreja. Oração e ensino. Não dá para desvincular isso da vida de um obreiro, da vida de uma pessoa que quer seguir nessa vida de missões. Devo estar falando com pessoas hoje que querem, que almejam o episcopado. Se você for uma dessas pessoas, essa palavra é para você. Se você não for, então essa palavra é para você também. Ou para alguém que você conhece. Mas é muito interessante saber disso. E eu me alegro muito, porque essa palavra é uma palavra revelada. Palavra maravilhosa. Paulo orava. Paulo sempre começava orando. Ele diz, vou repetir. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo orava. Paulo orava intensamente. Ele chama de quão grande luta. Mesmo que não estivesse junto com esses irmãos, ele estava orando. E no capítulo anterior a esse, ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos quem? Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E Paulo ensinava, está aqui a carta para provar isso. Paulo ensinava a igreja. Mesmo que você não seja um ministro, mesmo que você não seja um pastor, mas antes de você querer ensinar uma pessoa, primeiro, ore.
Ore por essa pessoa. Ore bastante. Depois, aí você ensina. Mas para ensinar é preciso você ter o conhecimento. Valorize aquilo que está à sua disposição, que é pessoas ensinando. Aprenda. Aprenda bastante. Ouça o conhecimento à sua disposição. Reproduza esse conhecimento a outras pessoas. Repasse esse conhecimento às outras pessoas. Você estará ajudando pessoas a conhecerem a salvação. Reproduza o que você tem ouvido, não guarde só para si. Fale da palavra de Deus. Ore, se prepare e fale. Não esqueça disso. Ore, se prepare e fale. Envie vídeos, envie textos. Faça aquilo que está ao alcance da sua mão. Mas não deixe de espalhar a palavra de Deus. Combata os falsos mestres com a poderosa palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o mundo por aí está cheio de pessoas que estão contradizendo a palavra de Deus. E nós ficamos o quê? Parados, calados? Não podemos. Temos que espalhar a divina palavra de Deus. E é com essa palavra que eu encerro esse devocional de hoje. Não fique parado, não fique calado. Espalhe a genuína palavra de Deus. E vou repetir: ore, se prepare e espalhe a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Tenha um dia maravilhoso. Um grande abraço. Amém.